Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, ou peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos, ou fortalece os teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Que Deus nos abençoe. Queridos, olhando para esse texto, continuando a pensar na questão da igreja e a cegueira da humanidade, nós ontem, no sábado, vimos que todos os seres humanos vivem debaixo de algum tipo de filosofia, vivem debaixo das ações do inimigo, das ideias de Satanás, e isso é uma verdade inegável. E nós trouxemos a vocês essa realidade também, corroborado por um filme chamado Nefários, ou Neférios, como alguns assim denominam. E no filme nós usamos a base da qual o livro, de Steve Diss traz para todos nós, da qual um psiquiatra vai visitar um homem que está no corredor da morte, um serial killer, ele está prestes a ser executado, e no diálogo entre os dois, o serial killer diz que tudo que ele faz não vinha dele próprio, porque ele estava endemoniado. Eu pedi que alguns assistissem o filme. Se você não assistiu esse filme, eu peço que você assista. Ele é impressionante, tem uma realidade lá dura, nua, crua, para todos nós. E aí o demônio diz que antes que aquele diálogo terminasse, o psiquiatra cometeria 3 assassinatos. E aí o psiquiatra diz que é impossível, e o demônio começa a dizer: olha, tem a eutanásia da sua mãe, tem o aborto da sua namorada, e tem a minha própria execução que você vai determinar. Então esse sujeito entra em parafuso. Mas eu não vou contar o final do filme para vocês, mas é interessante, deem uma olhada lá, tá? Então qual é a realidade aqui? Olhando para cá, em primeiro lugar, o diabo existe. Isto é inegável. A Bíblia, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, fala da existência do diabo, dá detalhes sobre aquilo que o diabo tem em termos de intenção, em termos de ação e aquilo que ele provoca na vida das pessoas. E de acordo com o filme, uma das ideias do diabo é fazer com que os homens se tornem insensíveis com relação à existência dele e com relação às suas ações. E preste atenção que a maioria dos seres humanos hoje vivem uma vida como se fosse extremamente normal, como se todas as coisas que estivessem acontecendo no mundo fossem normal, e na realidade não é. Observe tantas ideologias que tentam destruir o quê? Tudo aquilo que a cultura judaico-cristã construiu na história da humanidade, que é uma família estabilizada, composta de um homem, um macho, uma fêmea, um homem, uma mulher. Falar isso hoje ofende, com seus filhos, e todos eles com consciência do macho e da fêmea. Surgem novas ideologias com a ideia de destruir a família. Nós vemos novas ideologias dentro das políticas públicas, e assim a humanidade vai caminhando. Mas existem seres humanos azedos, amargos, que tomam certas atitudes. Existem seres humanos que na realidade não parecem humanos, porque tudo aquilo que eles fazem, parece que eles estão desprovidos de toda essa humanidade. Então é impossível negar que o diabo existe. A Bíblia é clara nisso. Se você tem alguma dúvida quanto à Bíblia, é muito simples. Tem certas coisas que você aprendeu nos livros de história que tem base nas escrituras. Vou falar uma delas para você. Existe um paizinho lá no Oriente chamado Israel. De onde veio Israel? Quem foi Abraão? De onde ele surgiu?
Como surge o povo judeu? Se você tem alguma dúvida de que Deus protegeu e guardou esse povo, qualquer um de nós que passasse 20 anos no Egito, nós esqueceríamos de comer feijão e arroz todos os dias. E em breve nós já estaríamos falando árabe, esquecendo o português. Israel passou 430 anos no Egito e não perdeu a sua cultura. Israel passou 70 anos na Babilônia, não perdeu a sua cultura, não perdeu a sua identidade, não perdeu a sua religião, não perdeu a relação com o seu Deus. Isto é um dos maiores milagres da história. Então o diabo existe, é bom você pensar nisso. É inegável a existência dele. Em segundo lugar, se o diabo existe, nós precisamos pensar aqui nessa experiência que Pedro teve. Aí eu quero dividir aqui a questão de vocês em 3 pontos básicos para nós podermos entender melhor essa reflexão. Primeiro, a existência e estratégia do diabo. Segundo, a intercessão de Jesus Cristo. Terceiro, a missão de Pedro. Então, dentro da estratégia do diabo, nós vamos olhar e ver Pedro, um apóstolo escolhido por Cristo, e que ele está ali talvez na disputa pela liderança dos apóstolos após a partida de Jesus. Jesus, após dar exemplo de humildade a Pedro, Jesus chega diante de Pedro e diz para ele: Pedro, eis que Satanás, o diabo, pediu para te peneirar como trigo. Na nossa linguagem não dá para entender muito bem, mas na linguagem do Oriente, uma cultura agrícola, é muito fácil de entender isso. Peneirar significa separar as impurezas. Qual a intenção do diabo? Fazer com que Pedro jogue fora aquilo que é ruim e apresente as coisas boas? Não, o diabo é aquele que semeia o joio no meio do trigo. Então qual é a intenção do inimigo? Fazer com que Pedro deixe de lado as coisas boas e produza as coisas más. O objetivo dele é fazer Pedro tropeçar. O objetivo dele é fazer Pedro negar Jesus. O objetivo dele é envergonhar Pedro. O objetivo dele é calar o testemunho de Pedro. E ele faz isso com todo sucesso. Pedro, seguro de si, e aqui está um outro problema da humanidade. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo: não, quando eu chegar diante de Deus eu vou dar um jeito. Não, que não vai ter jeitinho. Diante de Deus não tem jeitinho brasileiro, não tem como. Você vai dar uma canelada eterna. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disso segue-se o juízo. O que a Bíblia está dizendo? Não existe espiritismo, não existe reencarnação. Você é uma personalidade única, você tem uma alma única. Você vai morrer e imediatamente você vai estar com Deus e você vai prestar contas com Ele de tudo que você fez. E se nós não temos salvação pelas obras, nós temos condenação pelas obras. Se nós não temos salvação pelas obras, inútil você chegar diante de Deus e tentar mostrar que você foi uma pessoa boa nesse mundo. E a resposta que você vai ouvir é: você não fez mais do que a sua obrigação, você é um ser humano, você tinha que ser bom, você tinha que ser justo, você tinha que ser leal, você tinha que ser fiel, mas acima de tudo você tinha que voltar-se para Deus. Não viver alheio à vida de Deus. Então Pedro, possivelmente ele não entendia, não estava entendendo como Satanás poderia entrar na mente dele, e na cabeça dele talvez isso não coubesse. Como Satanás poderia influenciar a sua mente se ele era um apóstolo escolhido por Deus e estava ali ao lado de Jesus Cristo, aprendendo com o Senhor. Pedro é um homem tão cheio do Espírito Santo que mais tarde vocês vão ver ele fazendo uma ressurreição. Ressuscita uma mulher chamada Dorcas. Pedro cura. Pedro faz coisas extraordinárias, assim como Paulo. A cura era uma das formas mais miraculosas de chamar a atenção naquela época. Os gregos queriam, porque queriam ver esses sinais. E aí Jesus diz: olha, nenhum sinal vos será dado a não ser o sinal do profeta Jonas, quer dizer, a morte dele na cruz. Então Pedro tem uma experiência surpreendente. Ele é tão impactado que no capítulo 5 da sua carta ele diz: olha gente, tomem cuidado,
Ele fala isso para a igreja. Ele diz: irmãos, tomem cuidado. O diabo, o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor como um leão, esperando uma oportunidade para devorar cada um de nós. Eu sou testemunha disso. Eu vivi pessoalmente isso na pele. Agora, quando nós chegamos em Jó, capítulo 1, a partir do verso 6, nós vamos ver uma coisa interessante lá. A Bíblia vai dizer que no dia em que os anjos, os filhos de Deus, foram diante de Deus, entre eles estava Satanás. A pergunta é: o que Satanás foi fazer no céu? Satanás não foi bisbilhotar, não foi querer saber o que estava acontecendo lá. E aí é feita uma pergunta para ele: observaste o meu servo Jó? De onde tu vens? O que estavas fazendo? Aí ele diz: não, eu vim de passear e rodar pela terra. Ou seja, o que Satanás faz rodando pela terra? Tentando pessoas, observando pessoas, vendo fragilidades, esperando uma oportunidade, derrubando uns, atacando outros, possuindo outros, através de seus demônios. Então a lição para nós aqui é que Satanás não vai ao céu para passear. Ele vai lá porque ele é obrigado a prestar contas diante de Deus. O soberano Senhor, Satanás, vai lá para dizer o que ele está pensando fazer, quem que ele está querendo atacar, de que forma ele vai atacar. E para fazer isso, ele tem que ter a permissão de Deus. Se Deus não permitir, nada acontece vindo da parte do inimigo, porque Satanás é obrigado a informar as suas intenções. Então aqui nós temos uma terceira lição. Satanás, ele, além de não nos tocar sem a permissão de Deus, ele só vai nos atingir se isso resultar no crescimento espiritual para cada um de nós e para a glória de Deus. Observem que quando Jesus disse: Pedro, Satanás pediu para te peneirar como trigo, eu intercedi por você, para que a tua fé não desfaleça. Quer dizer, para que você não fique pelo meio do caminho, para que você não desista, para que você não se desvie, para que você não fique para trás, eu vou interceder por você. E mais, quando você se converter, tem gente que pensa, irmãos, que conversão tem a ver apenas com o fato de se crer em Cristo como Salvador e seu Senhor pessoal. Não, a conversão não é uma mudança de ideia, a conversão é uma mudança de vida, uma mudança de atitude. E Pedro aqui, ele está seguro em todas as suas ações humanas. Ele se achava extremamente bom, extremamente seguro, ele se sentia preparado para poder exercer o seu apostolado, fazer tudo o que Deus exigisse dele. Então nós temos um homem aqui, além de capacitado, seguro de si. Mas Jesus diz: Pedro, não confie em você mesmo, porque antes que o galo cante, você vai me negar que me conhece. E todos nós sabemos da história. Pedro é acusado de ter acompanhado Jesus, de ser discípulo de Jesus, e quando ele nega e o galo canta, ele chora amargamente, torna-se arrependido. E quando ele se arrepende, cumpre-se a palavra de Cristo, quando Cristo diz: quando tu te converteres, quando você mudar de ideia, quando você deixar de confiar em você mesmo, quando você deixar de ser maldito. Por quê? Porque o profeta Jeremias vai dizer que maldito o homem que confia no próprio braço, que confia na sua própria força, não confia em você mesmo. Você é tão frágil que você não consegue imaginar essa sua fragilidade. Se hoje eu estou aqui por toda essa caminhada, 25 anos com vocês aqui, foi porque Deus me sustentou, Deus me guardou, Deus me conduziu até aqui. E eu posso dizer com todos vocês: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então Pedro precisava ter essa experiência. Pedro achava que as coisas na vida e no ministério dependiam dele, dependiam da sua capacidade, dependiam da sua força. Ele estava completamente enganado. Que na realidade Pedro estava necessitando não era só da intercessão do sumo sacerdote, mas do sustento do próprio sumo sacerdote, que é Cristo. E aí Pedro se arrepende, ele verdadeiramente conversa-se ao Senhor, ele passa a confiar no Senhor, e mais tarde ele vai relatar isso para todos nós e vai alertar a sua igreja. Então, Satanás só vai nos tocar
se isso redundar em crescimento espiritual, na hora em que Pedro foi peneirado, Deus retirou dele as impurezas, Deus retirou dele todas as ideias humanas, toda a confiança humana, e colocou nele a confiança que há em Cristo Jesus, que deve existir em todos nós. Então, Satanás só atinge se isso resultar em crescimento espiritual, e toda honra e toda glória sempre vai ser dada a Deus. Mas também, Satanás não pode fazer com que o crente venha a perder a sua salvação. Não tem como Satanás fazer com que um crente perca a salvação. Talvez essa seja uma das grandes frustrações do diabo. O diabo tenta de todas as formas destruir o povo de Deus, atacar o povo de Deus. Só faz isso, claro, com a permissão de Deus, mas ele não tem como fazer com que um crente perca a salvação. E por quê? Porque nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Irmãos, e para garantir a salvação, para mostrar que o verdadeiro crente é salvo garantidamente, quando nós somos convertidos, nós recebemos dois intercessores. Primeiro, nós recebemos a intercessão do Espírito Santo. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos sela para o dia da redenção, Efésios 4:30. É Ele, como paracleto, que nos assiste nas nossas fraquezas, que está conosco. E recebemos também a intercessão de Jesus perante o Pai. Deixa eu explicar isso aqui para você. Todo crente verdadeiro, ele tem um intercessor residencial. O Espírito Santo habita em você. Eu tenho um amigo que fez uma música, né? Já faz tempo que eu não falo com ele, né? Armando Filho. Mas nós sempre nos encontrávamos nos congressos que aconteciam no Rio de Janeiro, quando eu era pastor congregacional. E ele fez uma música muito conhecida nossa. Lembra? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos o quê? Inexprimíveis. Então, o Espírito Santo habita o verdadeiro crente. Ele nos conduz à verdade, abre a nossa mente quando precisamos, toca o nosso coração quando estamos prestes a fazer o que é errado. Todo crente peca deliberadamente, nenhum de nós é inocente. Então, nós recebemos um intercessor residencial, ele está em nós, fala conosco, nos dirige, nos conduz. E nós temos um intercessor judicial, que é Cristo, que está diante de Deus. E os advogados devem entender o que eu estou falando. O que é um intercessor judicial? Todavia, se nós pecarmos, se nós falharmos, nós temos um paracleto no grego, e no original nós temos um advogado diante de Deus, que é Cristo, que ele vai interceder por nós. Você entendeu por que você precisa de conversão? Porque quando você chegar diante de Deus, Deus não vai ouvir as suas palavras, Deus não vai ouvir as suas lágrimas, Deus não vai ouvir o seu grito, se você não tiver um intercessor, Jesus Cristo. Paulo chama a sua atenção quando ele diz: há um só homem e um só mediador entre Deus e os homens, que é quem? Cristo Jesus, homem. Só há um Deus e um mediador. Então, se há um Deus e um mediador, você não pode chegar diante de Deus e advogar a sua própria causa. Não tem como. O céu não é um tribunal de pequenas causas especiais. Somente num tribunal de pequenas causas especiais, você, aqui no Brasil, pode advogar a sua causa. No céu não. Se você não tiver um mediador, se você não tiver um intercessor por você, que é o Espírito Santo e que é Jesus Cristo, eu lamento informar, infelizmente, que você estará condenado ao inferno. Você vai ouvir uma frase mais ou menos assim: malditos para o fogo eterno. Isso é realidade, isso é duro, eu não estou brincando com você. Então, Satanás não pode fazer com que um crente perca a sua salvação. Por quê? Porque há duas linhagens muito claras na história da humanidade. Quando Paulo traz esse texto de Efésios, apresentando a cada um de nós, ele diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Uma linhagem. Eu poderia colocar aqui descendentes de Caim.
Nós temos uma outra linhagem, descendência de Abel e de Sete. Mas a vós outros foi enviado o Espírito Santo. Com amor, Cristo vos escolheu antes da fundação do mundo, morreu por vocês, pagou o preço, resgatou da culpa e da penalidade imposta pelo pecado. Ele se tornou seu intercessor, seu advogado. E aí Paulo diz: Ele vos deu vida, vocês têm vida. O crente verdadeiro tem vida. Que vida é essa? É vida eterna. Ele tem vida eterna. Por quê? Porque Cristo morreu por ele, porque Cristo pagou o preço. Isso me faz lembrar algumas igrejas por aí que ensinam perda de salvação, né? Um dia eu fui pregar numa dessas igrejas, meio penteca, e nunca mais eles me chamaram, graças a Deus. E por que nunca mais eles me chamaram? Porque eu sei que eles creem nessa falsa doutrina da perda da salvação. E eu estava esperando uma oportunidade para dar uma cutucada neles. É claro, eu tenho que falar a verdade, meu papel é esse. Eu queria chamar a atenção de alguns ali. E eles foram extremamente felizes ao cantar aquele canto. Aquele cântico: Jesus riscou a cédula que era contra, cravou-a na cruz, nos libertou, né? E eu perguntei: como alguém pode cantar um cântico desse crendo em perda de salvação? Se Jesus riscou a cédula, pagou a dívida, cancelou o escrito de dívida que era contra nós. E aí nós podemos lembrar do que Paulo diz em Romanos no capítulo 8, no verso 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Preste atenção: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Quem não está em Cristo continua andando segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, espírito que atua nos filhos da desobediência, que ouvem essa mensagem e que não tomam atitude nenhuma, que precisam da graça de Deus, porque estão mortos em delitos e pecados. E como disse o demônio Nefários, né? Ele disse: nós vencemos os homens, James, nós os tornamos insensíveis, os seus pecados não os ferem mais, não os tocam mais, eles são completamente insensíveis. O pecado, o erro humano tornou-se normal na caminhada das pessoas que vivem segundo o curso desse mundo. Mas tem um outro ponto: crente pode cair? Pode pecar? Pode. Não é algo normal, não é comum, não se vive na prática, mas pode haver. Nessa trajetória da vida pode haver escorregões, pode haver tropeços. Deixa eu colocar uma coisa aqui para você: não cobre a santidade total de ninguém, porque nem você é totalmente santo. Não cobre perfeição de ninguém, porque não há seres humanos perfeitos vivendo nesse mundo. E a prova disso é que quando Cristo vier nos buscar, nós seremos transformados para poder nos encontrar com Ele. Vamos receber um corpo igual ao dele, uma mente igual a dele, não mais corrompida pelo pecado. Claro que não na sua totalidade, Jesus é Deus, mas teremos que ser transformados. Então, é possível cair? É, mas o que acontece quando nós caímos? Nós não ficamos fora da intercessão do sumo sacerdote. Quando alguém cai, Romanos 8,16, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo vai lá e diz: ó, esse aí é dos nossos, selei ele, esse aí pode confiar, esse está com o nome escrito no livro da vida. Jesus vai diante dele e diz: Pai, olha a marca dos cravos, eu derramei meu sangue por ele. Então, mesmo que um crente caia, ele não fica fora da intercessão do sumo sacerdote, porque ele tem um advogado diante de Deus. Em terceiro e último lugar, qual a missão de Pedro? Depois que Pedro cai, depois que ele recebe a intercessão do Senhor Jesus Cristo, depois que Pedro é levantado, depois que Pedro chora amargamente arrependido, e no lugar de continuar caído, Pedro ergue a cabeça.
e ele tem a sua vida continuada, e ele segue o propósito ao qual Deus o chamou, ele segue o seu ministério e o seu apostolado. Mas a ordem de Jesus foi: tu, quando amadureceres, quando você se converter, quando você amadurecer, quando você deixar de confiar em si mesmo, fortalece os teus irmãos. E aí Pedro escreve 2 cartas para todos nós, para levantar a igreja, para fortificar a igreja. E ele diz: irmãos, não levem em consideração os sofrimentos que vocês estão passando nesse mundo. Do que ele está falando? Ele está falando das tentações do inimigo, ele está falando das opressões que vêm das hostes espirituais do mal, ele está falando dos cardos e abrolhos que há nesse mundo, da vida pesada, da vida dura, do trabalho cansativo, do calor exaustivo, da vida estressante, dos ataques à nossa fé, daquela doença que lhe acomete todo domingo às 5:30 da manhã. Lembra? Eu estou precisando, alguém me ajuda, alguém que trabalha na área da saúde, eu preciso diagnosticar essa enfermidade, porque os sintomas todos vocês conhecem: frio, corpo cansado, caminha quente, né? Ar-condicionado bom. Esse negócio de sair debaixo do lençol domingo de manhã cedo para vir para EBD é um negócio terrível. Talvez algum crente pense que isso é ideia do inimigo. E aí você não vem para a escola dominical. Com isso você não cresce, você não amadurece, você não se converte, e você não tem como fortalecer os seus irmãos. E quando você não tem como fortalecer os seus irmãos, porque você também é um raquítico, né? Você pode ser levado por qualquer vento de doutrina, você pode acreditar em qualquer coisa que alguém diga para você, você pode estar acreditando em filosofias, em ideologias, você pode estar seguindo o curso do mundo achando que está seguindo a Cristo, totalmente enganado. O final é que você vai se tornar filho da natureza, filho da ira, vivendo naturalmente. Mas quando chega às 8 da manhã, não dá mais para EBD, a vida entra em você. Aí você, depois das 8, você começa a acordar, levantar, fica forte, né? Às 11h30 você ganha uma potência descomunal, parece que você veio da Smart Fit, né? Cheio de potência, vai lá, prepara aquele assado, prepara aquela comidona, você enche a pança, e quando dá as 17 horas para vir para a igreja, a vida sai de você e você adoece de novo. Mas aí tem um problema, porque quando é na segunda-feira, você tem que levantar cheio de vida, porque você não pode faltar ao emprego, não pode pegar uma falta, não pode ter um dia descontado. Com você acha que, com Deus você acha que pode dar um jeito, né? Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não abre mão daquilo que é dele. Se você conhece a Bíblia, Deus estabeleceu no livro de Deuteronômio o ano do jubileu, e disse para o povo de Israel: no 6º ano a terra produzirá em dobro, no 7º ano vocês não vão plantar nada. É ano sabático, é ano de descanso. Os israelitas, gananciosos, não deram ouvidos à voz do Senhor, e eles ficaram trabalhando a terra diretamente. Deus os advertiu, e Deus esperou 70 anos. Quando completou 70 anos, alguns profetas foram levantados, dentre eles Jeremias. O povo foi levado para a Babilônia e passou lá 70 anos, pagando ano por ano, dos quais eles haviam metido a mão nos anos do Senhor. Com Deus não se brinca.
Não se engane. Tem um corinho, a gente acha ele bobinho, mas ele é verdadeiro. Lembra? Cuidado, olhinho. Cuidado. Cuidado, boquinha. Cuidado, pezinho. Tá não, Salvador está dentro de você, andando com você para cima e para baixo. Crente tem que pensar nisso. Ele leva Cristo para onde ele vai. Responsabilidade de testemunho, vida fiel a Deus, de fidelidade. Deus está conosco. Além disso, nós temos claro que a onipresença de Deus, os olhos do Senhor estão em toda parte. Então, queridos, há uma advertência para todos nós, que vem da parte da vida de Pedro: cresça, amadureça. Você não está nesse mundo para olhar só para o seu umbigo. Você não está nesse mundo para viver alienado da vida dos outros. Você não está vivendo nesse mundo simplesmente para satisfazer seus próprios desejos pessoais. Tu, quando te converteres, fortalece o quê? Os teus irmãos. Paulo diz que nós somos um só corpo em Cristo, nós somos um só pão em Cristo. Nós não somos da filosofia de Caim. Ou você é da filosofia de Caim, lembra? Quando Deus perguntou: onde está o teu irmão? Ele disse: acaso sou eu o guardador do meu irmão? Não, Jonas que se vire, ira que dê seu jeito. Não, irmão. Deus nos colocou como membros para servir uns aos outros. Todos nós somos necessários nesse local. São 25 anos. Aqui não tem ninguém melhor do que o outro. Não há um membro mais importante do que o outro. Às vezes eu vejo pessoas levantando, né, os líderes, dando a eles uma posição que eles na realidade não têm. E eu sempre digo para vocês: eu venho aqui só para servir, vocês vêm para ficar sentadinhos aí só para ouvir. Eu queria estar sentado aí ouvindo essas coisas, eu queria, mas eu não posso, porque Deus me chamou para trazer isso para vocês. Agora, eu entreguei o recado, vocês estão de posse dele. Agora você sabe que o diabo existe, você sabe que o diabo tem projetos pessoais para cada ser humano. Você sabe que o diabo tem ideias com relação ao mundo, à igreja. Você sabe que o diabo assedia. Você sabe que o diabo persegue. Você sabe que o diabo destrói. E você sabe que ele manipula aqueles que não são crentes. Mas para você que é crente, eu quero terminar dizendo para você: Satanás é obrigado a ir diante de Deus para dizer se ele quer atacar você ou não. E Deus vai determinar até onde ele pode ir e o que ele pode fazer. Isso aconteceu com Jó. Tudo que ele tem está nas tuas mãos. Não toca na vida dele. E um dia eu estava brincando com os meninos e eu perguntei por que Deus não matou a mulher de Jó. Lembra? Irmãos, tribulação vai ter até o último dia. Por que Deus não matou a mulher de Jó? Porque marido e mulher é uma só o quê? Carne, entenda isso. Praticamente uma só alma. Por isso que ela ficou. Então Deus disse: tudo o que ele tem está nas tuas mãos. Só não toca na vida dele. Você não tem essa autoridade. Então, Satanás é obrigado a informar todos os seus planos com relação à sua vida. Satanás, ele age por uma liberdade vigiada. A liberdade dele é condicional. Quem dá essa liberdade é Deus. Ele não faz nada fora daquilo que Deus determina. Satanás pode tocar em você? Sim, só se Deus permitir e se isso redundar no crescimento espiritual, para que você fortaleça os seus irmãos, assim como aconteceu com Pedro, e para que Deus seja glorificado. Se você cair, esqueça. Você não vai perder sua salvação, nem sua comunhão com Deus. Por quê? Porque você jamais ficará fora da intercessão do sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.